e aqui eu vou falar sobre as principais penalidades da não transmissão da DCTF Web ou a transmissão incorreta e também alguns pontos aí adicionais sobre essa obrigação. Bom, as principais penalidades eu citei aqui, porque eu trouxe as principais. A gente precisa ter muita atenção quando a gente fala de DCTF Web, quando a gente fala de e-social também, segue nessa mesma premissa, nesse pensamento, que não são só penalidades para falta de entrega da obrigação ou pela entrega incorreta. Aqui nós estamos sujeitos também a outras penalidades lá no nosso fato gerador. Então, no caso do e-social e também da DCTF Web, a gente está sujeito a multas da CLT e multas também, nesse caso, né, exclusivo da DCTF Web, da Previdência Social, do INSS. Então, precisa ter muito cuidado em relação a isso, porque além de eu estar confessando o meu débito, né, o meu DARF previdenciário, eu vou estar sujeita a essas penalidades de outras fontes geradoras, como, por exemplo, multa da CLT. Como que eu posso exemplificar isso para vocês? Digamos que eu estou fazendo lá meu salário maternidade e eu estou aplicando ele de forma incorreta. Estou colocando rúbrica de INSS, rúbrica de imposto de renda retido na fonte, de forma incorreta. Além de eu estar transmitindo o e-social e a DCTF Web de forma incorreta, além das penalidades que eu já tenho previstas sobre essas duas obrigações, eu ainda tenho as multas da CLT e do INSS, de estar pagando um provento de forma incorreta, de estar prejudicando a minha funcionária. Então, precisa ter bastante atenção em relação a isso. Por isso que eu sempre digo, antes de transmitir o e-social, antes de transmitir a DCTF Web, olhe os parâmetros, se está de forma correta, olhe os proventos, os descontos, se eles estão sendo alocados de forma correta, e aí só depois você transmite as obrigações, porque elas são a confirmação da folha de pagamento, da escrita fiscal, é a confirmação de tudo que você está fazendo lá mensalmente na contabilidade. Temos também as multas do e-social e da RENF. Por que eu trouxe essas duas aqui? Porque, como eu falei para vocês lá na nossa primeira aula, os dois pilares da DCTF Web são o e-social e a RENF. Então, se eu estou mandando o e-social em atraso, eu vou ter, além da multa do e-social, eu vou ter da DCTF Web. Então, é tudo interligado isso, é tudo feito de forma cruzada e atrelada. Mesma coisa a RENF. Se eu mandei ela em atraso, né, perdi o prazo, mandei a RENF em atraso, consequentemente, eu não consegui fechar a minha DCTF Web, então eu vou ter, além da RENF, ainda vou ter a DCTF Web em atraso. Então, é importante agora começar com esses cronogramas de implantação, organizar um cronograma, um organograma de todas essas obrigações, como que vai mandar, até que dia eu vou mandar o e-social, até que dia eu vou mandar a RENF, quando que eu vou fechar a web, porque pode ser que eu chegue no dia 15 e ainda tenha que retificar alguma coisa, então precisa ter essa organização agora, né, visto que todas as obrigações, elas se conversam e se conectam, principalmente a web, que ela, na verdade, ela só é completada pelas outras duas originais. Temos também o MAED. O MAED é quando a gente não entrega, então seria aquela multa por atraso de entrega da declaração. Ele vai ser emitido de forma automática em um futuro breve, tá? Então, quando você for emitir esse CTF Web em atraso, provavelmente já vai ter uma ED logo depois que você transmite a declaração, ali aquele auto, né, de lançamento, aquela identificação que você está mandando a obrigação em atraso, e já vai emitir o DARF de penalidade também. Temos também, dependendo da penalidade, dependendo do que está sendo feito de forma incorreta, 2% ao mês sobre o tributo, tá? Então, informei lá, deixei de mandar da CTF Web e tinha débito a declarar, tinha débito para pagar, 2% ao mês sobre esse débito, respeitando sempre o valor máximo e o valor mínimo que as penalidades, né, estabelecem para a DCTF Web e também outras obrigações, como por exemplo, e-social. Tinha que transmitir DCTF Web sem movimento e não transmitir. Faltou a transmissão, R$200, tá? Esses aqui são os casos mais genéricos que acontecem.
Não mandei a DCTF Web, mas não tinha nenhum débito, nenhum crédito, R$200. R$500 aqui para empresas lucro real e lucro presumido. MEI, aqui uma observação, que essas mesmas penalidades todas elas são aplicadas para o MEI também, mas pode ter uma redução de até 90% das multas ou penalidades que ele eventualmente tenha sofrido. Então essas são as principais penalidades, espero que a gente nunca tenha que passar por isso, porque vai entregar de forma correta, não vai atrasar, então não vamos precisar se preocupar com as penalidades. Duas observações que eu quero colocar para vocês antes de finalizar essa nossa aula número 7. A DCTF Web, ela permite uma coisa bem interessante que nós não tínhamos até agora, então é uma coisa bem nova. Ela permite o cruzamento dos débitos e dos créditos. O que significa isso? Quando nós tínhamos a GFIP só permite cruzar, digamos assim, débito e crédito, que não é débito e crédito, mas ela permite essa compensação de forma, digamos assim, engessada. Eu só consigo descontar salário e maternidade em um tributo, só consigo descontar auxílio, salário e família em outro tributo. Eu não consigo ter essa flexibilização. E aqui não. Ela vai deixar fazer isso. Não consigo, por exemplo, acreditar um crédito de PIS e COFINS com INSS. Não tem essa flexibilização ainda. E com a DCTF Web já está implementado isso no INSS e futuramente, quando a gente tiver aqui débitos fiscais também, então PIS, COFINS, contribuição social, eu vou ter esse cruzamento de débito e crédito de forma não numerada. O que significa isso? Posso compensar qualquer tributo com qualquer tributo. Então, seja fiscal, previdenciário, contábil, qualquer um deles eu consigo fazer o cruzamento. Hoje a gente já tem isso com salário família, salário maternidade, outras entidades, INSS, já posso fazer isso. Então, transmitir todas as informações e ela vai pegar o total de débito, o total de crédito, vai fazer o cruzamento e o resultado vai ser meu DARF. Então, isso é uma observação bem legal e bem importante. Última coisinha que eu queria falar para vocês é que o vencimento da minha transmissão, o prazo final vai ser até o dia 15, tá? Ou se não, até o dia que eu tô transmitindo, então depois esse limite ele passa a ser diário. Então sempre até o dia 15 ou depois até o primeiro dia imediato que eu tô transmitindo essa obrigação. Te vejo então na nossa próxima aula.